Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir naquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir,
se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Deus abençoe grandemente a sua palavra. Nós vamos orar nesse momento, e me chegou aqui um pedido de oração para Maria Helena, mãe de um colega do Oséias. Eu queria aproveitar e pedir que nós estivéssemos orando por essa senhora. Eu pedi para o nosso irmão presbítero Saulo estar orando, e orando para que Deus possa estar nos usando nesse momento para a transmissão da sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de virmos até a tua casa, ó Deus, e nesse instante para sentir nos nossos corações, ó Deus, a tua palavra nos falando, e queremos que o Senhor mesmo, ó Pai, esteja aplicando nos nossos corações essa porção da tua palavra que será exposta, e queremos, ó Pai, que cada um que aqui veio, cada um de nós, sinta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia nesse instante. Lembramos também aqui, ó Pai, pedimos pela dona Maria Helena, não sabemos as razões, ó Pai, mas tu sabes, ó Pai, encontre essa pessoa nesse instante, dá a ela o que ela necessita, ó Pai, e permita que sinta a alegria da tua presença também, e possa render-se à tua soberania. Fique com cada um de nós nesse instante, ó Pai, e use o teu servo para nos trazer a tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, um texto um pouco extenso, mas que fala da vida de Moisés. E eu creio que todos nós aqui conhecemos a história da vida de Moisés, onde é contado até para as crianças, muitas nossas crianças já conhecem. Nós vemos que Moisés, ele foi poupado a sua vida desde antes do seu nascimento. Deus usou de misericórdia para com ele. Nós conhecemos a história, né, que a sua vida foi poupada. A sua irmã cuidou dele até certo ponto, a sua mãe, mas chegou até um tempo que não deu mais para a mãe cuidar, e teve que colocá-la em um cesto, né, o qual nós sabemos, e aquela criança foi cuidada pela sua própria mãe, sem que o povo, sem que Faraó soubesse que aquela ama era a própria mãe de Moisés. Mas Deus tinha um carinho muito grande e tinha também planos para aquela vida. Então esse texto me chamou muito a minha atenção, e eu queria estar compartilhando com os irmãos nessa noite. E o tema que eu coloquei é o privilégio de servir a Deus. Assim como Moisés, o que ele estava fazendo quando Deus o chamou? Ele apacentava o rebanho do seu sogro em Horebe, quando apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. A sarça é uma planta
é uma planta medicinal, onde ela é um arbusto bastante grande, e aquilo chamou a atenção de Moisés quando ele viu que aquela chama de fogo, aquela tocha de fogo queimava, aquela tocha acesa, mas não consumia com aquela sarça. Mas voltando um pouco, nós não lemos o texto, só para lembrarmos, Moisés ele teve uma vida bastante sofrida também, mas assim um pouco até desregrada, quando ele viu 2 homens que estavam ali discutindo, ele interferiu, falou: olha, vocês são irmãos, por que fazer isso? E ele também viu quando um dos seus estava sendo maltratado, e ele então matou um egípcio e enterrou na areia. Então, quando ele foi para trabalhar com seu sogro, ele era um homem fugitivo. Ele fugiu para não ser morto por Faraó. Mas, continuando, Moisés olhou e eis que a sarça não se consumia. Aquele homem que estava apacentando o rebanho do seu sogro, aquele acontecimento chamou a sua atenção. No versículo de número 3, irmãos, e com suas Bíblias abertas, ele disse: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Algo que chamou a atenção de Moisés. Isso é uma coisa eu nunca vi antes. Eu vou até lá e verei essa grande maravilha. E no versículo 4, nós vemos: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aqui nós começamos a perceber como foi o diálogo. Quando Moisés ele procura para ver aquele acontecimento, aquela maravilha que estava acontecendo, Deus fala com ele e Moisés diz: eis-me aqui. Esse é um ponto importante que para mim me chamou muito a minha atenção. Nós não vamos se deparar em momento algum com esse acontecimento, não que Deus não possa fazer algo que chame a nossa atenção, a não ser a Bíblia. Ele pode fazer algo extraordinário, algo que nunca foi visto, mas nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus revelada. E quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Ele fala conosco e esse é o primeiro ponto, será que nós temos sido assim como Moisés? Senhor, eis-me aqui. Quando Deus fala conosco, Ele tem planos para a nossa vida. Quando eu disse no início que aquela criança foi preservada desde antes do seu nascimento, nós também temos muito o que pensar, o que nós lembrarmos de quanta coisa já aconteceu conosco, quanto livramento, quantas oportunidades, quantas novas chances Deus nos deu. E muitas vezes nós não falamos para Deus: Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer? Estou à sua disposição. Essa palavra de Moisés, quando ele disse: eis-me aqui, ele diz: estou aqui. Mas o que me chama mais atenção, quando Deus chama Moisés para o quê? Para um trabalho. Deus viu o sofrimento daquele povo, o seu povo ali no Egito, mas Ele usou Moisés
para ser o líder, para estar à frente, para tirar aquele povo. E eu fico imaginando, quando nós olhamos, muitos têm o quadro na parede, a travessia do Mar Vermelho, coisa mais linda, coisa fantástica. Esse homem, o que esse homem fez? Outros estudiosos, muitos até, para a tristeza nossa, muitas pessoas estudiosas da Bíblia, inventam desculpa que aquelas águas, a cada tantos anos, aquelas águas se abrem devido ao vento, querendo distorcer a palavra de Deus, querendo dizer que não foi a intervenção de Deus naquele momento para salvar aquele povo, se esquecendo de que quando o povo de Deus passou e os seus inimigos entraram, as águas se fecharam. Mas Deus chamou Moisés para o trabalho. Moisés era homem simples, como qualquer outra pessoa. Como eu disse, um homem fugitivo, um homem que estava vagando. Mas Deus foi atrás dele por ser um escolhido. Assim como eu, como você, fomos escolhidos por Deus. Escolhido para a salvação? Sim. Mas fomos escolhidos também para o trabalho. Se nós formos analisarmos o Egito, esse mundo, quantas pessoas estão sofrendo, e nós precisamos estar trabalhando, sim. Deus olha para mim, olha para você. E nós precisamos dizer, estou aqui. Há muito trabalho a ser feito para resgatarmos pessoas para o reino de Deus. Eu queria estar compartilhando algumas questões com os irmãos de uma maneira bem rápida. Deus capacita a quem Ele escolhe. Como diz, fomos pessoas escolhidas. Deus, do meio da sarça, o chamou e Ele disse, eis-me aqui. Deus usa pessoas comuns e frágeis para realizar coisas grandiosas. No versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Se nós pararmos um pouquinho e pensar, Moisés estava fugindo, e agora Deus disse, vai lá tirar o meu povo. O que Moisés disse? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quantas vezes nós não usamos também talvez a mesma colocação de Moisés? Quem sou eu para realizar tal trabalho? Quem sou eu para fazer isso ou fazer aquilo para a obra de Deus? Tem outra pessoa, tal fulano é mais preparado. Eu não. Mas você é salvo. Você é um escolhido. Você foi salvo para trabalhar. Eu fui salvo para trabalhar no reino. Não fomos salvos para ser salvos somente. Interessante quando Deus disse, vem agora e eu te enviarei. Vem agora. É agora, como você está. Eu não vou te preparar primeiro. É agora. No versículo 12, sua palavra diz, versículo 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. A primeira parte, Deus lhe respondeu, eu serei contigo.
Quando Deus prometeu para Moisés, e Jesus, quando esteve nesse mundo, ele prometeu para seus discípulos, estaria sempre com eles. E nós também somos discípulos de Jesus. Estarei sempre convosco. E ainda no versículo 19, diz assim: e eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Quando Deus diz para Moisés, quando Moisés questiona, o rei não vai deixar, ele não vai deixar esse povo sair. Aí me chamou bastante a minha atenção quando Deus diz: eu sei que o rei do Egito não deixará ir, se não for obrigado por mão forte, mão de Deus. Tudo que nós fazemos, muitas vezes, a gente pensa que é criar essa coisa na nossa vida em que eu estou fazendo, mas se esquecemos que é a mão de Deus que está conduzindo, a mão forte. E a mão forte de Deus, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir tanto para o inimigo, mas também pode vir por aqueles que rejeitam a fazer a sua vontade. Deus pode agir de mão forte, pode agir de misericórdia, mas como nós ouvimos de manhã, Deus pode agir também com um castigo, para corrigir um filho rebelde. Aprendemos muito com a passagem. Somos assim como Moisés, falhos, fracos, às vezes até fugitivos, tentando se esconder de Deus. Vamos ser honestos, meus irmãos. Quantas vezes nós tentamos se esconder? Quando nós estamos se escondendo do trabalho do Senhor, nós estamos tentando esconder de Deus. O tempo está passando e o dia está chegando. A pergunta é: que dia é esse? Os irmãos podem estar perguntando: que dia é esse? O tempo está passando, vejam bem, meus irmãos, e o dia está chegando para todos nós. Nós não sabemos o dia nem a hora quando Jesus vem nos buscar. Mas uma coisa nós temos essa certeza, que Ele vem. E se Ele não vir, nós iremos. Ninguém tem dúvida disso. Jesus disse: a noite vem em que ninguém pode trabalhar. João 9, Evangelho de João 9, versículo 4. A noite vem em que ninguém pode trabalhar. O texto que nós lemos, Deus chama Moisés para o trabalho. Esse texto que Jesus está dizendo para os seus discípulos: é preciso trabalhar. Trabalhar enquanto é dia, a noite vem que ninguém pode trabalhar. É preciso se dispor para o trabalho do Senhor. Tem muito a se fazer. Jesus disse a seus discípulos, também certa vez: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Qual é essa seara? São as pessoas. Jesus, ao olhar para Jerusalém, chorou sobre a cidade de Jerusalém, porque ele viu ali pessoas que estavam andando sem saber para onde ia. E ele diz: quantas vezes eu quis ajuntar-te, assim como a galinha junta os pintinhos, mas eles não quiseram. Vocês não quiseram. Ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. Nós estamos já concluindo. Deus garante a todos que se dispõem para o seu serviço algo que só Ele pode dar. O que Deus garante para nós? Deus garante a sua presença quando Ele diz: eu serei contigo. Eu serei contigo. Não tem nenhuma desculpa da nossa parte. A promessa não é só para aquele tempo de Moisés, mas
A palavra de Deus, ela é fiel, Deus é fiel, e Ele promete, Jesus prometeu a sua presença conosco. Então Deus garante a sua presença. Deus garante autoridade. Ele garante autoridade para nós. Garantiu autoridade para Moisés. Moisés foi o líder. Quando ele tirou aquele povo, ele falou: olha, estou dando um sinal. Quando você tirar o povo de lá, você vem adorar nesse monte aqui. Quem ia lá falar com Deus? Somente Moisés. E o povo ficava de longe. Deus garante para nós sabedoria. Sabedoria para todo aquele que se dispõe a trabalhar para o Senhor. E Deus garante também para nós provisão. Lá no versículo, nos últimos versículos, nós vemos que no versículo 21, eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Então Deus garante para nós provisão, sustento necessário. É uma bênção muito grande. Nós sabemos que todo aquele que serve a Deus, aquele que crê no Senhor, que faz a vontade do Senhor, nós não vemos ninguém passando dificuldade. Passamos sim os nossos apertos, mas fome, ninguém passa fome. Deus nos dá o necessário. Então, meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando e possa estar abrindo os nossos olhos para o trabalho. O texto que nós lemos em Salmo 122, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria de servir a Deus. De repente o que eu vou falar aqui não é para você, não é para você ouvir, não é para você, não é carapuça, como dizem, mas muitas pessoas que poderiam estar aqui, não estão. Será que estão viajando? Não poderiam estar. Mas será que estão nas suas casas assistindo alguma coisa lá? Deus conhece. Deus conhece o coração de cada um. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas uma coisa eu digo, meus irmãos: precisamos ter alegria de servir a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa colocação que eu fiz aqui: o tempo está passando e o dia está chegando. Que Deus possa estar nos abençoando e que os nossos olhos espirituais, porque os nossos olhos carnais estão abertos até demais, meus irmãos, para ver coisas que não é necessário ver, para ver coisa como nós estudamos de manhã, coisa que atrapalha a nossa comunhão com Deus, coisa que nos afasta de Deus. Para isso, nós vemos rapidamente, como eu estava falando com um colega nessa última viagem que a gente teve, falando com ele, o perigo é você focar o seu olhar. Você vê algo que não faz bem, desvia o seu olhar. Não tenta olhar de novo. A partir desse momento você vai com certeza pecar. Que Deus possa estar nos abençoando ricamente, que nós possamos ter alegria de servir a Deus, estar na casa de Deus, e que esse texto que lemos, aprendendo com essa passagem, com o que Moisés pôde perceber, de ouvir de Deus, convite de Deus, mandado de Deus, e ele diz, eis-me aqui, nós também possamos estar prontos no serviço. Finalizando, quando Jesus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, logo nós pensamos, será que é só trabalho? Um trabalho assim como Moisés fez? Tirar o povo do Egito?
Será que é só pregar? Não é só pregar, meus irmãos. O trabalho na igreja são é muito. Será que nós temos distribuído um folheto, falado de Jesus? Tudo isso é trabalho. Viver para Jesus é o que nós devemos fazer, mas podemos fazer mais. A palavra. Que Deus possa estar nos abençoando e despertando-nos para o trabalho, enquanto é dia. Que Deus nos abençoe. Amém?